E eu quero que você abra a Bíblia juntamente comigo no Salmo 139. Vamos lá, que eu também estou abrindo aqui. Aproveita para você abrir aí também. Salmo 139, o verso 16, diz o seguinte: Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Eu quero falar sob o olhar de Deus. Sob o olhar de Deus, gente, nós precisamos tentar enxergar da maneira que Deus enxerga. Nós precisamos tentar ver e entender como Deus vê, porque nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Mas não é só fisicamente, é no caráter, é na forma de pensar, nas nossas atitudes. E cada dia mais, em vários momentos na Bíblia, nós podemos ver que o olhar de Deus é muito diferente do nosso. Ele pensa diferente da gente. Se a gente pegar Raabe era uma prostituta. Deus usou aquela prostituta, sabe para quê? Para salvar a vida dela, salvar a vida da família dela. Raabe esteve na genealogia de Jesus. Quando é que você ia pensar que uma grande missão dada a Moisés, depois passada para Josué, seria usando uma prostituta? Às vezes nós discriminamos tanto, mas sob o olhar de Deus, Deus sempre nos olha como uma oportunidade da gente ser transformado. E Raabe foi transformado por causa desse olhar de Deus, que é tão diferente do nosso e que nós precisamos viver isso. Se a gente for pensar Neemias, sob o olhar de Deus, Jericó tinha uma muralha tão grande, mas sob o olhar de Deus, o povo precisava somente usar as armas espirituais que Deus já tinha dado, que era a adoração, a obediência, o louvor, ficar em silêncio, não murmurar, não reclamar e fazer o que Deus havia mandado. 6 voltas, uma volta em cada dia e no último dia 7 voltas e aquelas muralhas cairiam. Deus, sob o olhar de Deus, é tempo de reconstrução. Sob o olhar de Deus, não importa se a Jerusalém está com as portas queimadas, os muros caídos, sob o olhar de Deus tem como resolver. Sob o olhar de Deus não há muralha tão alta, tão forte que não possa ser derrubada. Nós precisamos olhar sob o olhar de Deus. Sob o olhar de Deus, diante das lutas, das dificuldades, das dores, nós somos como ostras, produzimos pérolas. Você sabe, quando a ostra é machucada, ela libera uma substância que chama nácar. E essa substância envolve o que a machucou e é isso que forma a pérola. Essa substância envolvendo o machucado. A ostra é uma ferida cicatrizada. Sob o olhar de Deus, os machucados, eles podem nos aproximar do Senhor. Olha que interessante. Será que a gente já tinha parado para pensar nisso? Será que a gente já tinha parado que as tribulações vão nos gerar paciência, a paciência vai nos gerar a aprovação de Deus e a aprovação vai nos gerar esperança, porque esse é um versículo da Bíblia? Sob o olhar de Deus, as tribulações podem ser boas porque nos aproximam dele e nos fazem ser produtoras de pérola. Uma ostra que não produz pérola não tem valor. O valor está dentro dela. E o nácar que nós precisamos liberar é o amor e é o perdão. Então, sob o olhar de Deus, diante das dificuldades, nós precisamos derramar amor, liberar perdão. Sob o olhar de Deus, a gente aprende a guerrear da maneira certa. Sob o olhar de Deus, a gente não olha pessoas como inimigas. Tudo aquilo que a gente pode tocar, a gente vê que não é nosso inimigo. Sob o olhar de Deus, a gente sabe que em Efésios fala que a nossa luta acontece no mundo espiritual. Sob o olhar de Deus, a gente entende que pessoas são para ser amadas, não para serem derrotadas. Sob o olhar de Deus, nós sabemos que nós devemos orar pelos nossos inimigos. Nós devemos amar os nossos inimigos e orar por quem nos persegue. Sob o olhar de Deus, nós podemos usar a adoração para liberar cadeias, para quebrar cadeias, romper cadeias. Sob o olhar de Deus, nós podemos proclamar a palavra como um escudo e o escudo vai se levantando sobre nós e vai nos fortalecendo dia a dia. Sob o olhar de Deus, nós podemos proclamar a palavra, pegar a palavra, pega aí o Salmo 139, vai lendo em voz alta e tudo aquilo que nós ligamos na terra é ligado no céu. Sob o olhar de Deus, nós podemos fazer como Davi. Davi que viu o gigante, viu o tamanhão que ele era, mas sob o olhar de Deus, Davi olhou para aquele gigante e falou: esse gigante é tão grande que não tem como eu errar. Somente sob o olhar de Deus. Porque no olhar humano, a gente pensaria:
Ele é muito grande, Ele é muito grande. Por isso que você e eu, nós temos que olhar e ver sob o olhar de Deus. Eu te abençoo em nome de Jesus e oro por você. Pai, que nós venhamos aprender cada dia mais a enxergar sob o teu olhar, a entender aquilo que o Senhor vê, a perceber como o Senhor enxerga e a ser essa imagem e semelhança em todos os aspectos, Pai. Obrigada pelo teu amor, obrigada pelo teu cuidado, obrigada pelo teu carinho e obrigada por essa oportunidade de começarmos esse dia ouvindo essa palavra para que possamos enxergar diferente. Toca na nossa visão física e espiritual e transforma a nossa história em nome de Jesus. Amém? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.